Dizem que o veneno mais fatal é aquele que vem do próprio sangue. Quando aqueles que você gerou dentro do seu ventre se voltam contra você, não existe dor mais profunda no mundo. E foi assim que aprendi que nem todo amor de mãe é capaz de salvar um filho que escolheu se perder. Boa tarde, meus queridos! Aqui é a vovó Cleide, com meus 72 anos nas costas, falando de Joinville, no estado de Santa Catarina. Mas hoje vocês vão ouvir a minha história, que aconteceu principalmente na minha casinha simples em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Uma favela que já viu de tudo, desde o tempo das palafitas até os prédios que temos hoje. O barulho dos pancadões de domingo sempre foi a trilha sonora da nossa comunidade, junto com o grito dos vendedores ambulantes e o corre-corre do dia a dia. Antes de começar minha história, quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando nesse canal. Se você está gostando do meu relato, aproveita e deixa seu like, se inscreve e comenta aí embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Pode ser do seu bairro, da sua cidade, até de outro país se tiver brasileiros por aí fora. A vovó fica muito feliz em saber que tem gente de todo canto ouvindo minhas histórias. Me dá uma alegria que você nem imagina. Nasci em 1953, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais chamada Inhapim. Um lugar onde a vida era dura, mas honesta. Meu pai, seu Geraldo, trabalhava na roça, plantando um pouco de tudo. Milho, feijão, mandioca, e minha mãe, Dona Maria, cuidava da casa e vendia quitandas para ajudar na renda. Éramos pobres, mas nunca passamos fome. E mais importante que isso, éramos felizes, unidos. Nossa casa era simples, de chão batido e telhado que gotejava nas chuvas fortes, mas era cheia de amor. Meu pai nunca levantou a voz para minha mãe. Todas as noites, por mais cansado que estivesse, ele beijava a testa dela e agradecia pela comida. Nos domingos, quando não tinha trabalho na roça, me levava para pescar no rio ou para colher frutas no pé. Minha mãe fazia questão de me ensinar tudo sobre a casa. Mulher tem que saber se virar, filha. Nunca dependa de ninguém a não ser de você mesma, ela dizia. Foi naquela casa simples que aprendi os valores que carrego até hoje. Respeito, honestidade, trabalho duro, a importância da família. Cresci sonhando em construir o mesmo tipo de lar para meus filhos, com o mesmo amor que recebi dos meus pais. A vida era difícil, mas tranquila até meus 16 anos, quando uma seca terrível acabou com a plantação do meu pai e nos forçou a tentar a sorte em São Paulo. Arrumamos o pouco que tínhamos em 2 malas de papelão e pegamos um ônibus lotado, cheio de sonhos e medos. Foi uma viagem longa, desconfortável, mas cada quilômetro nos afastando da terra seca era um quilômetro mais perto da esperança. Chegamos em São Paulo em 1969, no auge da confusão da construção da cidade. Gente de todo canto do Brasil chegando, prédios crescendo para todo lado, barulho, poluição, um mundo completamente diferente do meu interior silencioso. Nos estabelecemos na periferia, numa casa pequena que dividíamos com outra família de retirantes. Meu pai conseguiu emprego numa fábrica de tecidos, minha mãe começou a trabalhar como doméstica para uma família rica no Morumbi. Foi difícil no começo. A cidade grande engole a gente, sabe? Tudo é longe, tudo é caro, todo mundo tem pressa. Mas nos adaptamos, como seres humanos sempre fazem. Comecei a estudar numa escola pública perto de casa e a trabalhar meio período numa padaria. Queria ajudar nas despesas e, principalmente, juntar dinheiro para realizar o sonho da minha mãe. Comprar uma máquina de costura para que ela pudesse trabalhar em casa, sem precisar pegar 3 conduções para chegar na casa da patroa. Foi nessa padaria que conheci o Alcindo. Ele era entregador, levava pães nas vendas e mercearias da região. Um rapaz bonito, forte, de sorriso fácil e conversa animada. Tinha 22 anos, eu 17. Me apaixonei pelo jeito dele de olhar o mundo com otimismo, mesmo tendo crescido na dureza da favela. Alcindo nunca conheceu o pai, foi criado só pela mãe que trabalhava como lavadeira. Estudou até a 4ª série apenas, mas tinha uma inteligência natural, uma capacidade de conversar sobre qualquer assunto. Cleide, um dia vou dar uma vida boa para você, ele me prometeu num dos nossos primeiros encontros. Não vai faltar nada na nossa casa. Namoramos por 2 anos.
sempre com o respeito que meus pais tinham me ensinado a exigir. Alcindo vinha nos domingos almoçar em casa, ajudava meu pai a consertar as coisas, trazia flores simples para minha mãe. Conquistou minha família da mesma forma que tinha conquistado meu coração, com sinceridade, trabalho duro e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Nos casamos em 1972, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Não tive vestido de noiva de grife nem festa em buffet chique, mas tive algo muito mais importante: a bênção dos meus pais e a certeza de que estava ao lado de um homem bom. Nossa primeira casa foi um barraco na comunidade de Heliópolis, que na época era bem menor do que é hoje. Tínhamos apenas um cômodo, dividido por uma cortina que separava a sala do quarto. Banheiro era coletivo, compartilhado com mais 4 famílias. Mas era nosso cantinho, nosso começo. Alcindo continuava como entregador. Eu trabalhava como balconista numa loja de roupas. Juntávamos cada centavo para melhorar de vida, sempre com a certeza de que dias melhores viriam. Nosso primeiro filho, Marcelo, nasceu em 1973. Foi uma alegria tão grande. Um bebê saudável, com os olhos do pai e, segundo minha mãe, a teimosia da mãe. Alcindo chorou quando segurou o menino pela primeira vez, prometendo que seria um pai presente, carinhoso, diferente do pai que ele mesmo não teve. Nosso filho vai ter estudo, Cleide, ele dizia enquanto ninava o bebê. Vai ser doutor, engenheiro, o que ele quiser. Não vai precisar acordar às 4 da manhã para entregar pão como o pai. O segundo filho, Alexandre, veio em 1975. Depois, o Wesley em 1977, o Fabiano em 1979 e o Carlos Eduardo em 1981. 5 meninos, um atrás do outro, enchendo a casa de barulho, de vida, de esperança. A cada nascimento expandíamos o barraco, acrescentando um cômodo, melhorando o que podíamos. Alcindo conseguiu um emprego melhor numa fábrica de cigarros, trabalhando longas horas, mas ganhando um pouco mais. Eu deixei o trabalho fora para cuidar das crianças, mas costurava em casa, fazendo pequenos concertos para a vizinhança. Em 1984, quando achávamos que nossa família já estava completa, descobri que estava grávida novamente. Aos 31 anos, depois de 5 meninos, finalmente veio nossa princesinha, Cristina. A única menina, a caçula, o xodó do pai que já não escondia os cabelos grisalhos nas têmporas, resultado do trabalho duro para sustentar aquela família grande. Agora sim nossa família está completa, Alcindo disse na maternidade, segurando a pequena Cristina nos braços enormes de trabalhador, com uma delicadeza que contrastava com seu tamanho. Deus nos deu 5 soldados e uma princesa. O que mais podemos querer? Os anos foram passando e a vida seguia seu curso normal, com as dificuldades e alegrias de qualquer família pobre de periferia. Os meninos cresciam fortes, espertos, sempre juntos como uma verdadeira irmandade. Alcindo trabalhava cada vez mais, aceitando horas extras, bicos nos finais de semana, qualquer coisa para dar aos filhos o que ele não teve: uniformes escolares novos, material completo, às vezes até um brinquedo nas datas especiais. Meus pais, já idosos, continuavam sendo nossa base de valores. Vinham almoçar conosco todos os domingos, trazendo doces caseiros para os netos e histórias do interior para embalar as tardes. Foi com eles que aprendi a criar meus filhos com amor, mas também com limites claros. Filho criado sem regra vira problema, Cleide. Meu pai sempre dizia. Amor não é só abraço e beijo, é também ensinar o certo e o errado. Seguimos esse conselho à risca. Nossos meninos cresceram sabendo que tinham que ajudar em casa, estudar, respeitar os mais velhos. Íamos todos juntos à igreja aos domingos, participávamos das festas da comunidade, mantínhamos aquele senso de família unida que tinha sido o alicerce da minha própria criação. Mas a vida na periferia de São Paulo nos anos 80 e 90 não era fácil. A violência crescia, as drogas começavam a dominar as esquinas, o crime organizado se infiltrava nas comunidades. Por mais que tentássemos proteger nossos filhos, a realidade ao redor era dura, tentadora, perigosa. Os primeiros sinais de problema começaram quando Marcelo, nosso primogênito, entrou na adolescência.
De repente, o menino estudioso e obediente começou a faltar às aulas, a chegar tarde em casa, a responder com agressividade. Tentamos conversar, entender o que estava acontecendo, mas ele se fechava cada vez mais. É só fase, Alcindo dizia tentando me tranquilizar. Todo moleque passa por isso, logo melhora. Mas não melhorou. E o pior. Alexandre, 2 anos mais novo, começou a seguir os mesmos passos do irmão. Logo, Wesley também. Era como um efeito dominó, um arrastando o outro para um caminho que não conseguíamos entender. Em 1992, recebi a notícia que mudaria tudo. Meu pai faleceu de um ataque cardíaco fulminante. Estava trabalhando na pequena horta que mantinha no quintal da casa quando simplesmente caiu, sem tempo de socorro. Minha mãe, destruída pela perda do companheiro de quase 50 anos, não resistiu à tristeza. Menos de 3 meses depois, partiu também, deixando um vazio imenso na minha vida. A morte dos meus pais foi um divisor de águas. Além da dor da perda, era como se tivesse perdido também minha bússola moral, meu porto seguro. Alcindo tentava me consolar, ser forte por nós dois, mas eu via no seu rosto o mesmo medo que sentia. Estávamos perdendo nossos filhos e não sabíamos como trazê-los de volta. Porque a verdade que não queríamos admitir era que Marcelo, Alexandre e Wesley já não eram mais os meninos que criamos. Aos 19, 17 e 15 anos, respectivamente, estavam envolvidos com más companhias, faltando à escola, chegando em casa em horários impossíveis. E o Fabiano e o Carlos Eduardo, ainda mais novos, começavam a seguir o mesmo caminho, fascinados pela aparente liberdade e respeito que os irmãos mais velhos conquistavam nas ruas. Alcindo, precisamos fazer alguma coisa. Implorei uma noite, depois de Marcelo chegar em casa às 3 da manhã, cheirando a álcool. Estamos perdendo nossos meninos. Meu marido suspirou, esfregando o rosto cansado depois de mais um dia de 18 horas de trabalho. O que você quer que eu faça, Cleide? Estou quebrando as costas naquela fábrica para dar o que eles precisam. Não posso estar em casa o tempo todo para vigiar. Não é questão de vigiar, é questão de salvar. Tenho medo do que pode acontecer com eles seguindo esse caminho. Alcindo tentou. De verdade, tentou. Conversas sérias, castigos, até umas chineladas nos mais novos quando a situação pedia. Mas era tarde demais. Nossos 3 filhos mais velhos já estavam completamente envolvidos com o crime local. Descobrimos depois que Marcelo tinha virado aviãozinho do tráfico aos 16 anos. Alexandre seguiu o mesmo caminho pouco depois. Wesley começou roubando pequenas coisas e logo estava assaltando à mão armada. O dinheiro fácil começou a entrar em casa. De repente, apareciam com tênis de marca, roupas caras, às vezes até traziam eletrodomésticos novos. Ganhei num jogo, mãe. Foi promoção na loja, pai. Um amigo me deu porque não queria mais. Mentiras que contavam e que no fundo do desespero às vezes fingíamos acreditar. Fabiano e Carlos Eduardo, vendo os irmãos mais velhos com dinheiro, respeito nas ruas e aparente liberdade, foram sendo arrastados para o mesmo abismo. Aos 13 e 11 anos, já estavam faltando à escola para ficar nas esquinas com os amigos dos irmãos, aprendendo o que não deviam. Só Cristina, nossa caçula, parecia imune àquela influência. Talvez por ser menina, talvez por ver o sofrimento estampado nos meus olhos, a cada nova decepção com os meninos, ela se mantinha estudiosa, obediente, sonhadora. Era o consolo nos dias mais difíceis, a prova de que pelo menos uma sementinha dos nossos valores tinha encontrado solo fértil. Em 1995, a tragédia que tanto temia começou a se desenrolar. Marcelo, com 22 anos, foi preso por tráfico de drogas. Passou 2 anos na cadeia, onde, em vez de se regenerar, só aprendeu mais sobre o crime. Fez contatos piores, voltou ainda mais endurecido. Alexandre foi baleado numa troca de tiros com policiais em 1997. Sobreviveu, mas ficou com uma perna manca, um lembrete constante das escolhas erradas. Wesley desapareceu por meses em 1998. Depois soubemos que tinha fugido para o Paraná depois de um assalto que deu errado, onde um segurança foi morto. É castigo, Alcindo. Chorei uma noite, depois de receber mais uma notícia ruim.
Fizemos algo errado na criação. Onde foi que erramos? Não é castigo, Cleide, é a vida. Demos amor, demos educação, demos exemplo. Mas chega uma hora que cada um escolhe seu caminho. Não podemos carregar essa culpa. Mas eu carregava. Como não carregar? Eram meus filhos, meu sangue, minha responsabilidade. Cada escolha errada deles era como uma facada no meu coração de mãe. E o pior estava por vir, mesmo que eu não soubesse ainda. Em 1999, quando pensávamos que nada poderia ficar pior, o destino nos mostrou que sempre há um abismo mais profundo. Fabiano e Carlos Eduardo, já completamente envolvidos no crime, começaram a usar drogas pesadas. Não era mais só maconha ou bebida. Era cocaína, crack, coisas que transformavam meus meninos em verdadeiros estranhos dentro de casa. Houve dias em que encontrava Carlos Eduardo, meu caçula entre os meninos, agora com 18 anos, tremendo num canto da casa, suando frio, implorando por dinheiro para comprar mais daquele veneno que o consumia por dentro. Fabiano, aos 20, já tinha perdido quase todos os dentes da frente, resultado do uso contínuo do crack. Seus olhos, antes vivos e brilhantes, agora eram opacos, distantes, perdidos num mundo que eu não podia alcançar. Alcindo, sempre o forte da casa, começou a definhar aos poucos. O trabalho exaustivo, as preocupações constantes, a dor de ver os filhos se destruindo, tudo isso foi minando sua saúde, seu espírito. Começou a ter problemas cardíacos, pressão alta, uma tosse que não passava nunca, resultado de décadas respirando produtos químicos na fábrica de cigarros. E no meio desse caos todo, Cristina, nossa princesinha, agora com 15 anos, tentava manter a normalidade. Estudava com afinco, sonhava em ser enfermeira, ajudava em casa. Era o raio de sol nos nossos dias cada vez mais sombrios. Alcindo e eu vivíamos por ela, para protegê-la, para garantir que pelo menos um dos nossos filhos teria um futuro diferente. Um dia isso tudo vai passar, mãe, ela me dizia enquanto me ajudava a fazer o jantar, nas raras ocasiões em que conseguíamos reunir a família à mesa. Os meninos vão entender que esse caminho não leva a nada bom. Tenho fé. A fé dela me mantinha de pé. A fé e o amor do meu Alcindo, que mesmo doente, mesmo cansado, nunca abandonou nossa família, nunca desistiu dos nossos filhos, mesmo quando eles pareciam ter desistido de si mesmos. Mas o destino, meus queridos, às vezes tem planos que destroem até a fé mais forte. E foi numa noite de setembro do ano 2000, uma noite que parecia igual a tantas outras na nossa favela barulhenta, que o pesadelo que nem nos meus piores sonhos imaginei possível se tornou realidade. Uma noite que mudaria para sempre o significado de família, de amor, de confiança. Uma noite que provaria que às vezes o pior inimigo não é aquele que espreita nas sombras da rua, mas aquele que dorme sob o mesmo teto que você, que carrega seu sangue, que um dia você embalou em seus braços acreditando estar criando homens de bem. Às vezes me pergunto se o amor de mãe tem limite. Se existe um ponto onde aquele amor incondicional que sentimos desde o primeiro choro do bebê pode se transformar em medo, em decepção, em um vazio que nada preenche. Foi descobrindo esse limite que entendi que nem todo filho segue o caminho que sonhamos, por mais amor que a gente dê. O ano 2000 foi quando vi meus filhos se transformarem completamente. Marcelo, meu primogênito, já tinha 27 anos e voltado da prisão há um tempo. Muita gente fala que cadeia recupera, mas comigo foi diferente. Meu filho entrou ladrão e saiu bandido de verdade, com contatos, com ideias piores, com um ódio no olhar que não reconhecia mais. Lembro que antes de ser preso, por mais errado que andasse, ele ainda sorria para mim, ainda me chamava de mãezinha, nos raros momentos de carinho. Depois da cadeia, era como se tivesse um estranho morando na minha casa. Alexandre, meu segundo, com 25 anos, tinha aquela perna que não sarava direito depois do tiro. Andava mancando, com dor constante, e usava isso como desculpa para se afundar cada vez mais nas drogas. É para aliviar a dor, mãe, ele dizia quando eu encontrava os cachimbos de crack escondidos pelo quarto. Como se existisse dor maior que ver um filho se destruindo e não poder fazer nada. Wesley,
com 23 anos, depois daquela fuga para o Paraná, voltou ainda mais perigoso. Era o mais esperto dos 5, sempre foi. Na escola, quando ainda ia, os professores diziam que tinha potencial para ser o que quisesse. Acabou usando essa inteligência para o lado errado, virando o cabeça do grupo, aquele que planejava os assaltos, que fazia contatos com facções maiores. O Fabiano e o Carlos Eduardo, com 21 e 19 anos, eram os mais perdidos nas drogas. Já não conseguiam ficar um dia sem usar. Vendiam tudo o que pegavam em casa, desde um rádio-relógio até as panelas da cozinha. Uma vez peguei o Carlos Eduardo tentando arrancar os fios de cobre da parede para vender no ferro velho. Era de cortar o coração. Meu Alcindo trabalhava cada vez mais, saía antes do sol nascer e voltava quando todos já estavam dormindo. Acho que era o jeito dele de fugir daquela realidade que a gente não sabia como mudar. A fábrica sugava toda a energia dele, mas acho que ele preferia o cansaço do corpo do que o cansaço da alma de ver nossos filhos se perdendo um a um. Só a Cristina, nossa caçulinha com 16 anos, nos dava alguma esperança. Estudiosa, respeitosa, sonhadora. Dizia que queria ser enfermeira, cuidar de gente, fazer diferença. Lembrava tanto de mim na idade dela, antes da vida endurecer meu coração. Alcindo e eu vivíamos por ela, para proteger pelo menos uma das nossas crias. Foi por volta de abril de 2000 que notei uma mudança nos meus 5 filhos homens. Começaram a se reunir mais, cochichando pelos cantos, parando de falar quando eu entrava no quarto. Andavam agitados, nervosos, como se estivessem planejando algo grande. Tentei perguntar, tentei me aproximar, mas eles me afastavam. Não é nada, mãe. Para de se meter, o Marcelo dizia sempre ríspido. Coisa de homem, senhora não precisa saber, reforçava o Wesley. E assim seguimos por meses, com aquela tensão crescendo dentro de casa. Eles saíam juntos, voltavam de madrugada, traziam dinheiro que eu sabia que não vinha de trabalho honesto. Mas o que podia fazer? Denunciar meus próprios filhos? Expulsá-los de casa? Para uma mãe, essas escolhas são como decidir qual braço cortar fora. Em julho daquele ano, descobrimos que os 5 tinham se juntado a uma facção que dominava parte da nossa comunidade. Não eram mais pequenos ladrões ou traficantes de esquina. Agora estavam envolvidos com coisa grande, gente perigosa, crimes que eu nem conseguia imaginar. Um vizinho, seu Antenor, que sempre foi como um tio para meus meninos, me procurou preocupado. Dona Cleide, seus filhos tão metidos com a turma do Caveirão. É gente que não brinca, ou a senhora tira eles desse caminho, ou vai chorar em caixão fechado. Chorei a noite toda depois desse aviso. Alcindo tentou conversar com eles, um por um, depois todos juntos. Foi inútil. Eles riam da nossa preocupação. Diziam que estavam subindo na vida, que logo a gente ia ver só. Que tipo de subida era essa que só levava para mais fundo do poço? Agosto chegou com um calor sufocante e notícias cada vez piores. Houve uma chacina na favela vizinha, 5 rapazes executados. Os boatos correram que tinha dedo dos nossos meninos naquilo. Nunca confirmei, nunca quis saber. Há verdades que uma mãe prefere não conhecer. A casa que antes era cheia de vida, de risos, de sonhos, agora parecia um campo minado. Cristina e eu andávamos nas pontas dos pés, com medo de dizer algo errado, de provocar explosões. Alcindo trabalhava ainda mais, chegando a fazer turnos de 18 horas na fábrica. Estava fugindo, eu sabia. Não o culpava. Às vezes também queria poder fugir. Em setembro, as coisas pioraram ainda mais. Os meninos começaram a trazer amigos para casa, gente de olhar perigoso, com armas mal escondidas na cintura. Transformaram o quarto dos fundos numa espécie de QG, onde passavam horas trancados, saindo apenas para comer ou para suas operações noturnas. Mãe, tô ganhando respeito na favela. O Alexandre me disse uma tarde, mostrando um cordão de ouro grosso que tinha comprado. Logo vou poder dar uma casa melhor para a senhora, tirar todo mundo daqui. Como explicar para ele que nunca quis casa melhor comprada com sangue? Que preferia 1000 vezes nosso barraco humilde, mas honesto, do que um palácio construído sobre a desgraça alheia? A tensão aumentava a cada dia. Os meninos bebiam cada vez mais, usavam drogas abertamente em casa, não respeitavam mais nada nem ninguém.
Cristina começou a dormir no meu quarto, com medo de ficar sozinha quando aquela turma chegava. Alcindo e eu discutíamos cada vez mais, sem saber o que fazer, como agir, como salvar o que restava da nossa família. Precisamos sair daqui, ele dizia, pegar a Cristina e recomeçar em outro lugar. E abandonar nossos filhos? Eu respondia, ainda presa àquela esperança tola de mãe. Eles ainda podem mudar, Alcindo. Tenho fé, fé. Essa palavrinha de 3 letras que tanto significava para mim. Era o que me fazia levantar cada manhã, o que me dava forças para continuar, para acreditar que um dia meus filhos voltariam a ser os meninos que criei. Ia à igreja todos os domingos, acendia velas, fazia promessas, rezava até perder a voz, mas parecia que Deus tinha virado as costas para a nossa família. Ou talvez fosse apenas o preço que pagávamos pelas escolhas que cada um faz na vida. Lembro como se fosse hoje da noite em que tudo mudou para sempre. Era uma sexta-feira, 22 de setembro de 2000. Alcindo tinha saído para o turno da noite na fábrica, como fazia 3 vezes por semana. Cristina estava na casa de uma amiga, fazendo trabalho da escola, graças a Deus, porque assim foi poupada do que aconteceu depois. Estava sozinha em casa, lavando a louça do jantar, quando ouvi o portão bater com força. Pelos passos pesados e as risadas altas, reconheci meus 5 filhos voltando. Estavam mais bêbados que o normal, falando alto, xingando. Podia ouvir o som de garrafas batendo, cheiro forte de cachaça e maconha invadindo a casa. "Cadê o coroa?" gritou Marcelo, entrando na cozinha cambaleando. Seus olhos estavam vermelhos, a pupila dilatada. Não era só álcool, eu sabia bem. "Tá trabalhando como sempre", respondi, continuando a lavar os pratos, evitando olhar diretamente para ele. Aprendi que era melhor não encará-los quando estavam assim. "E a princesinha? A queridinha da mamãe?" Foi Alexandre quem perguntou, rindo de um jeito estranho que me deu um frio na espinha. "Na casa da amiga, fazendo o trabalho da escola. Deve voltar logo." Menti, querendo proteger Cristina, mantê-la longe daquele ambiente pesado. Os 5 entraram na cozinha, cercando-me de um jeito que nunca tinham feito antes. Senti medo, um medo diferente de tudo que já tinha sentido. Não era medo do que fariam com outras pessoas, era medo do que poderiam fazer comigo, com sua própria mãe. "A senhora não cansa não, mãe?" perguntou Wesley, pegando uma faca da pia e brincando com ela entre os dedos. "Não cansa de fingir que somos uma família normal? Que o papai é um trabalhador honesto e a senhora uma dona de casa dedicada?" "Tudo mentira. Não sei do que você está falando, filho", respondi, tentando manter a calma, sentindo o coração acelerar. "Somos uma família sim. Talvez não perfeita, mas..." "Família?" interrompeu Fabiano, rindo alto. "Que família? Aquela que o senhor Alcindo botou na sua cabeça? A casinha com cerca branca, os filhos estudiosos, tudo bonitinho? Acorda, mãe. Olha onde a gente mora. Olha o que a gente virou. A culpa é sua", acusou Carlos Eduardo, o mais novo dos 5, mas que naquele momento parecia o mais agressivo. "Sua e daquele velho que só sabe trabalhar e reclamar. Não deram nada pra gente, nada. Tivemos que buscar nosso próprio caminho." Fiquei chocada com aquelas palavras. Como assim a culpa era nossa? Alcindo que trabalhava 18 horas por dia para sustentar aquela casa? Eu que me desdobrava para criar 6 filhos com dignidade dentro do possível? Que tinha aberto mão dos meus próprios sonhos para ser mãe em tempo integral? "Vocês tiveram tudo o que podíamos dar", falei, a voz tremendo de indignação. "Teto, comida, escola, amor. Se escolheram esse caminho, foi por opção própria, não por nossa causa." Foi quando Marcelo, o mais velho, deu um tapa na mesa que fez os pratos pularem. "Cala a boca! Não aguento mais ouvir esse papo de amor, de família, de escolhas. A vida é dura, mãe. Não tem espaço para sonhos idiotas." Naquele momento, pela primeira vez, não reconheci meu filho. Não era mais o bebê que amamentei, o menino que ensinei a andar, o adolescente que, apesar dos problemas, ainda mostrava lampejos do bom coração que tinha. Era um estranho, com ódio no olhar, com desprezo na voz, com uma violência contida que parecia prestes a explodir. O que aconteceu nas horas seguintes
É algo que tento todos os dias apagar da minha memória. Algo tão terrível, tão doloroso, tão inimaginável, que às vezes me pergunto se realmente aconteceu ou se foi apenas um pesadelo horrível, do qual nunca consegui despertar. Eles estavam completamente fora de si. Não eram mais meus filhos, eram 5 homens dominados pelo álcool, pelas drogas, pelo ódio que tinham cultivado ao longo dos anos. E eu, aos 47 anos, mãe de 6 filhos, que tinha dedicado minha vida a criar aqueles meninos, me vi transformada no alvo de uma violência que jamais pensei possível dentro da minha própria casa, pelas mãos daqueles que gerei em meu ventre. Tentei gritar, tentei fugir, tentei fazê-los parar, lembrá-los de quem eram, de quem eu era. Mas era como falar com paredes, paredes que se fechavam ao meu redor, sufocando-me, destruindo-me de formas que nenhuma mãe deveria jamais experimentar. Quando finalmente terminaram, saíram de casa rindo, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de cometer o pior dos crimes. Fiquei jogada no chão da cozinha, entre cacos de pratos quebrados e pedaços da minha dignidade estilhaçada, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Não sei quanto tempo fiquei ali, talvez minutos, talvez horas. O tempo perde o sentido quando seu mundo desmorona desse jeito. Só sei que em algum momento encontrei forças para me arrastar até o banheiro, para tentar lavar o que não tinha lavagem, para esconder as marcas que nenhuma água poderia apagar. Cristina chegou antes de Alcindo, graças a Deus. Quando me viu, soube imediatamente que algo terrível tinha acontecido. Não precisei dizer nada. Ela me ajudou a tomar banho, a trocar de roupa, a deitar na cama. Tinha apenas 16 anos, mas naquele momento assumiu o papel de mãe, cuidando de mim com uma maturidade que partia o coração. Foi eles, né, mãe? Ela perguntou baixinho, sentada na beira da cama, segurando minha mão. Não consegui responder, apenas deixei as lágrimas rolarem. Ela entendeu o silêncio. Precisamos contar para o pai. Precisamos ir na polícia. Balancei a cabeça negativamente, em pânico só de pensar. Como contar ao meu marido que seus próprios filhos tinham feito aquilo? Como denunciá-los à polícia? Como transformar aquele pesadelo privado num escândalo público? Não posso, filha. Seu pai vai matar eles. Talvez seja o que eles mereçam. Ela respondeu, com uma dureza que não combinava com seu rosto ainda de menina. Quando Alcindo chegou, horas depois, tentei fingir que estava tudo bem. Disse que tinha caído, que estava com dor de cabeça, que precisava apenas descansar. Mas ele me conhecia bem demais, sabia ler nas entrelinhas do meu silêncio. O que eles fizeram, Cleide? Perguntou, sentando-se ao meu lado na cama, os olhos cansados de tanto trabalho, agora alertas, preocupados. Não consegui responder. Como colocar em palavras aquele horror? Como fazer meu marido, pai daqueles homens, entender a monstruosidade que tinham cometido? Foi Cristina quem falou. Com uma coragem que não sei de onde tirou, contou o que tinha encontrado quando chegou, o estado em que eu estava, as conclusões óbvias. Alcindo ouviu em silêncio, o rosto endurecendo a cada palavra, as mãos se fechando em punhos, as veias do pescoço saltando de uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Não acredito, ele disse finalmente, a voz baixa, controlada, mas carregada de uma fúria contida. Não acredito que meus próprios filhos... Não pode ser verdade. Entendi sua negação. Era mais fácil acreditar que eu tinha inventado tudo, que estava confusa, que tinha sido outra coisa. Mais fácil do que aceitar que aqueles que carregavam seu nome, seu sangue, tinham cometido tal atrocidade. Pai, Cristina insistiu, olha para ela, olha os machucados. Acha mesmo que a mãe inventaria algo assim? Alcindo olhou para mim. Realmente olhou. Viu as marcas que eu tinha tentado esconder. Viu o terror nos meus olhos. Viu a verdade que nem eu queria encarar. E algo dentro dele quebrou. Vi acontecer. Vi o momento exato em que o homem bom, trabalhador, paciente que conheci por quase 30 anos, se transformou em outra pessoa. Vou matar eles, disse simplesmente, levantando-se. Vou matar um por um. Agarrei seu braço implorando.
Não, Alcindo, não vai resolver nada, só vai piorar tudo. E o que você sugere? Que a gente finja que nada aconteceu, que receba eles de braços abertos depois do que fizeram? Não sou esse tipo de homem, Cleide. Tem coisas que não se perdoa. Naquela noite, não dormimos. Alcindo ficou sentado na sala, com um facão que usava para limpar o quintal nas mãos, esperando. Mas os meninos não voltaram. Talvez soubessem o que tinham feito. Talvez tivessem medo da reação do pai quando descobrisse. Talvez estivessem apenas continuando a farra em outro lugar. Só sei que não os vimos por dias. Foi nesse intervalo que Alcindo tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo da nossa história. Uma decisão que, mesmo depois de tantos anos, ainda me pergunto se foi a certa, se havia alternativa, se poderíamos ter resolvido de outro jeito. Mas como diz aquele ditado antigo, quando o sangue vira veneno, não há antídoto que possa salvar. E nosso sangue, aquele que corria nas veias dos nossos 5 filhos homens, tinha se transformado no pior veneno de todos, aquele que destrói não apenas o corpo, mas também a alma, a família, a confiança, o amor. Um veneno para o qual não estávamos preparados e que quase nos matou a todos. Tem horas na vida de uma mãe que parecem que o mundo parou de girar, que o tempo congelou num momento tão terrível que você daria tudo para voltar atrás, para ter feito diferente, para ter percebido os sinais antes. Mas o relógio não volta e a gente precisa seguir carregando feridas que nem o tempo consegue curar completamente. Durante os 3 dias que se seguiram àquela noite horrível, fiquei entre a cama e o sofá, incapaz de fazer as coisas mais simples. O corpo doía, mas a alma sangrava ainda mais. Cristina, minha menina de apenas 16 anos, assumiu o papel de dona da casa, cuidando de mim, fazendo comida, tentando manter alguma normalidade naquele cenário de pesadelo. Alcindo parecia um vulcão prestes a explodir. Não dormia, quase não comia, ficava andando de um lado para o outro com aquele facão na mão, os olhos fixos na porta, esperando os filhos voltarem. Nunca tinha visto meu marido daquele jeito em quase 30 anos de casamento. Ele sempre foi um homem calmo, paciente, que resolvia tudo conversando. Mas agora era como se fosse outra pessoa. Vamos dar queixa na polícia, Cristina insistia, sentada na ponta do sofá onde eu estava deitada. O que eles fizeram é crime, mãe. Não pode ficar assim. Balancei a cabeça, incapaz de imaginar denunciando meus próprios filhos. Como uma mãe faz isso? Como olha nos olhos de um policial e diz que seus próprios filhos, que carregou no ventre, que amamentou, que ensinou a andar e falar, cometeram tamanha atrocidade? Sua filha tem razão, Alcindo falou, parando sua caminhada nervosa pela sala. Não podemos deixar isso assim, mas não vai ser a polícia, não confio neles. A polícia aqui na favela serve a quem paga mais. E nossos filhos estão envolvidos com gente que tem dinheiro sujo para comprar até delegado. Então, o que vamos fazer? Perguntei, sentindo um desespero tão grande que era como se estivesse me afogando. Vou resolver do meu jeito. Foi tudo o que ele disse antes de sair de casa naquela manhã do 3º dia. Cristina e eu ficamos sozinhas, a tensão tão pesada dentro de casa que mal conseguíamos respirar. Era fim de setembro de 2000, mas o calor parecia de pleno verão, abafado, sufocante. Ou talvez fosse apenas o peso dos acontecimentos recentes que tornava o ar irrespirável. Pai vai fazer uma besteira, Cristina murmurou, olhando pela janela, acompanhando Alcindo até ele sumir na curva da viela. Nunca vi ele assim. Queria dizer que não, que seu pai era um homem sensato, que jamais faria algo impensado. Mas não consegui, porque no fundo também temia o que Alcindo poderia fazer naquele estado. Ele voltou quase na hora do jantar, com um semblante diferente. A raiva continuava lá, mas agora havia algo mais, uma determinação fria, calculada, que me assustou ainda mais que a fúria dos dias anteriores. Arrumem as coisas, anunciou assim que entrou. Só o essencial. Vamos sair daqui hoje à noite. Sair? Para onde? Perguntei confusa. Para longe, pro interior. Já arrumei tudo. Um amigo da fábrica tem uma casa em Atibaia que não usa. Podemos ficar lá até encontrar outro lugar. Mas... e os meninos? Perguntei, ainda presa àquele instinto materno que nunca se apaga completamente,
mesmo depois das piores traições. O olhar que Alcindo me lançou foi tão duro que senti um arrepio. Que meninos, Cleide! Não tenho mais filhos homens. Eles morreram para mim naquela noite. Senti as lágrimas brotarem. Por mais terrível que tivesse sido o que fizeram, ainda eram meus filhos. Ainda guardava dentro de mim as lembranças deles pequenos, inocentes, antes que o mundo os transformasse naqueles monstros. Não podemos simplesmente ir embora, argumentei fracamente. Temos uma vida aqui. A escola da Cristina, seu trabalho. Que vida, Cleide! Olha o que nos tornamos. Uma família destruída, morando no meio de bandidos, com medo dos próprios filhos. E isso não é vida. E a Cristina pode estudar em qualquer lugar. É melhor recomeçar do zero do que continuar nesse inferno. No fundo, sabia que ele tinha razão. Não havia mais nada para nós ali. Apenas lembranças dolorosas, vergonha, medo. Mas ainda assim, a ideia de abandonar tudo, de deixar para trás os filhos que, apesar de tudo, ainda amava, era dilacerante. E se eles vierem atrás de nós? Perguntei, o medo apertando meu peito. Alcindo sentou-se ao meu lado, segurando minhas mãos com uma gentileza que contrastava com a dureza do seu olhar. Não vão. Garanto que não vão. Havia algo no modo como ele disse aquilo que me deu calafrios. O que Alcindo tinha feito naquelas horas fora de casa? O que tinha planejado? Quis perguntar, mas ao mesmo tempo não queria saber. Há verdades que é melhor deixar enterradas. Naquela mesma noite, com apenas 2 malas contendo o básico, deixamos a casa onde vivemos por mais de 20 anos. A casa onde criei meus 6 filhos, onde ri e chorei, onde sonhei com um futuro melhor. Saímos como fugitivos no meio da madrugada, deixando para trás não apenas móveis e roupas, mas também pedaços de nós mesmos. Um amigo de Alcindo da fábrica nos esperava num carro velho algumas quadras abaixo. Entramos calados, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto, a mão de Cristina apertando a minha, buscando uma força que eu não tinha para dar. Vai dar tudo certo, Alcindo disse quando o carro começou a se afastar da favela. Vamos recomeçar, nós 3. Como uma família de verdade. Nós 3. Uma família de verdade. Palavras que deveriam trazer conforto, mas que apenas acentuavam a dor da perda. Porque por mais que tentasse negar, por mais que soubesse que era necessário, estávamos abandonando 5 filhos. 5 pedaços do meu coração que, mesmo depois de tudo, ainda batia por eles. A viagem até Atibaia foi silenciosa, cada um preso nos próprios pensamentos, nas próprias dores. O amigo de Alcindo respeitou nosso silêncio, dirigindo concentrado, apenas ocasionalmente olhando pelo retrovisor como se temesse que alguém nos seguisse. Chegamos de madrugada. A casa era simples, numa área rural afastada da cidade. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala-cozinha e um banheiro. Nada comparado à nossa casa na favela, que apesar de humilde, era espaçosa, resultado de anos de ampliações para acomodar a família crescente. Não é muito, mas é seguro, o amigo de Alcindo disse, entregando as chaves. Ninguém vai encontrar vocês aqui. Nos primeiros dias, vivemos como zumbis, realizando as tarefas básicas de sobrevivência sem realmente estarmos presentes. Cristina, sempre a mais forte de nós, foi a primeira a reagir. Encontrou uma escola próxima, matriculou-se, começou a fazer amizades com os vizinhos. Alcindo arrumou trabalho numa oficina mecânica na cidade, graças à indicação do mesmo amigo que nos ajudou na fuga. Eu fiquei presa naquele limbo entre o horror do passado e o vazio do presente. Não conseguia dormir direito. Acordava gritando no meio da noite, tinha medo de sair de casa. Os médicos chamam de estresse pós-traumático. Eu chamava de inferno particular. Alcindo tentava me ajudar, do jeito dele. Trazia flores silvestres que colhia no caminho de volta do trabalho, preparava café da manhã nos domingos, massageava minhas costas quando as dores eram insuportáveis. Mas havia um abismo entre nós que não sabíamos como atravessar. Um abismo feito de segredos não compartilhados, de perguntas não feitas, de respostas que talvez não quiséssemos ouvir. Precisamos falar sobre o que aconteceu, ele disse numa noite, depois que Cristina já tinha ido dormir. Não podemos continuar fingindo que não existiu. Não sei se consigo,
respondi honestamente. Como colocar em palavras aquela dor? Como nomear o inominável? Não sobre aquilo, ele esclareceu, sentando-se ao meu lado na pequena varanda da casa. Sobre o depois, sobre o que fiz. Senti um frio na espinha. Durante semanas, tinha evitado pensar no que Alcindo poderia ter feito naquelas horas em que saiu de casa antes da nossa fuga, no que significava aquela afirmação de que nossos filhos não nos procurariam. Não precisa me contar, sussurrei, parte de mim querendo preservar a imagem do homem bom e justo que conhecia, que amava. Preciso sim, ele insistiu, a voz embargada. Não posso carregar isso sozinho, Cleide. É pesado demais. E então ele contou. Com detalhes que ainda hoje me atormentam em pesadelos, contou como procurou um conhecido, um policial aposentado que fazia serviços especiais na favela. Como pagou com nossas economias de anos para que ele e outros homens dessem um susto nos nossos filhos. Não para matar. Alcindo fez questão de deixar isso claro, mas para garantir que nunca mais nos incomodariam, que nunca descobririam onde estávamos. Eles apanharam muito, admitiu, as mãos tremendo ao acender um cigarro. Vício que tinha abandonado anos antes e agora retomava. O policial disse que não vão andar direito por um bom tempo e deixou bem claro que se algum dia tentarem nos procurar, a surra será muito pior. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação. Meu marido, o homem que passou a vida trabalhando honestamente, que nos ensinou valores, que era um exemplo para a comunidade, tinha contratado pessoas para espancar os próprios filhos. A linha entre certo e errado nunca pareceu tão tênue. Também falei com o chefe deles, continuou Alcindo, evitando meu olhar. O tal do caveirão que comanda a facção. Expliquei o que aconteceu, Mostrei as fotos que a Cristina tirou dos seus machucados quando te ajudou a tomar banho. Fiquei chocada. Não sabia dessas fotos. Não imaginava que minha filha tinha documentado aquele momento de horror. O caveirão, apesar de tudo que falam dele, tem um código. Família é sagrado. Ele ficou enojado com o que os meninos fizeram. Disse que ia dar um jeito neles também, do jeito dele. E que podíamos ir embora em paz, que ninguém da facção iria atrás de nós. Tentei processar tudo aquilo. Meu marido tinha recorrido a bandidos e policiais corruptos para garantir nossa segurança. Tinha cruzado linhas que juramos nunca cruzar. E tudo por causa do horror que nossos próprios filhos tinham trazido para dentro de casa. Acha que fiz errado? Ele perguntou finalmente, a vulnerabilidade na sua voz me pegando de surpresa. Alcindo, sempre tão seguro, tão decidido, agora parecia um menino buscando aprovação. O que poderia dizer? Que sim, que tinha errado ao recorrer à violência? Que não, que fez o necessário para proteger o que restava da nossa família? A verdade é que não havia resposta certa. Não para uma situação tão distorcida, tão fora de qualquer parâmetro normal. Acho que fez o que achou que precisava fazer. Respondi finalmente. E agora precisamos viver com isso. Ele assentiu, parecendo um pouco aliviado por ter compartilhado aquele peso. Ficamos ali, sentados na varanda sob as estrelas do interior paulista, tão diferentes das que mal conseguíamos ver na poluição da capital. 2 sobreviventes de um naufrágio tentando entender como chegamos àquela praia desconhecida. Como reconstruir algo a partir dos destroços. Outubro chegou com chuvas fortes, lavando a poeira do terreno ao redor da casa, trazendo um verde renovado para as árvores. Comecei a ajudar uma vizinha que vendia bolos e doces na feira da cidade. Era bom ter algo para ocupar a mente, para sentir que ainda era útil, que ainda sabia fazer algo além de chorar pelas noites perdidas. Cristina se adaptou surpreendentemente bem à nova escola. Sempre estudiosa, logo se destacou nas aulas, fez amizades, até começou a namorar um rapaz da turma. Um menino educado, gentil, completamente diferente dos jovens da favela. Vê-la sorrindo novamente era como um bálsamo para minha alma ferida. Alcindo trabalhava duro na oficina, chegando em casa exausto, mas satisfeito. O trabalho com as mãos, consertando motores, era diferente da rotina extenuante da fábrica de cigarros. Dizia que se sentia mais vivo, mais útil.
As rugas de preocupação que marcavam seu rosto começaram a suavizar, os cabelos grisalhos pareciam menos predominantes. Mas nem tudo eram flores. As noites ainda eram difíceis para mim. Os pesadelos vinham quase sempre, imagens distorcidas daquela noite, rostos que alternavam entre os meninos pequenos e inocentes que criei e os homens violentos em que se transformaram. Acordava gritando, suando, às vezes tão desorientada que não reconhecia onde estava. Precisamos procurar um médico para você, Alcindo insistiu após uma noite particularmente ruim, em que quebrei um copo ao tentar beber água com as mãos tremendo incontrolavelmente. Isso não é normal, Cleide. Já faz mais de um mês. E o que vou dizer ao médico? Perguntei, a voz amarga. Que meus próprios filhos... Não consigo. Foi Cristina, mais uma vez, quem encontrou uma solução. Descobriu que havia uma psicóloga na cidade, uma senhora mais velha que atendia a preços acessíveis. Marcou uma consulta sem me avisar e no dia simplesmente me levou, sem aceitar negativas. A senhora não precisa contar tudo de uma vez, disse a doutora. Beatriz, na primeira consulta, uma mulher de uns 60 anos com olhos gentis por trás dos óculos de armação grossa. Podemos começar por onde se sentir confortável. E assim foi. Semana após semana, fui desenterrando aquela dor, colocando-a em palavras pela primeira vez. A princípio, falava apenas da mudança, da sensação de desenraizamento, do medo constante. Depois, aos poucos, comecei a contar sobre os filhos, sobre como os perdemos para o crime, para as drogas, para a violência. Levei quase 3 meses para conseguir falar sobre a noite que nos fez fugir. Quando finalmente contei, chorei tanto que pensei que iria desidratar. A doutora Beatriz apenas ouviu, sem julgamento, sem choque exagerado, apenas com uma compaixão silenciosa, que era exatamente o que eu precisava. O que aconteceu com a senhora é algo que nenhuma mãe deveria passar. Ela disse quando consegui me acalmar. E não há manual de instruções para lidar com esse tipo de trauma. Mas posso prometer uma coisa: vai melhorar. Não hoje, não amanhã, talvez nem nos próximos meses, mas vai melhorar. Quis acreditar nela. Desesperadamente quis acreditar que um dia acordaria sem aquele peso no peito, sem aquela sensação constante de vigilância, sem o medo que tinha se tornado meu companheiro constante. O Natal de 2000 chegou, o primeiro longe da favela, longe dos nossos antigos vizinhos, longe dos 5 filhos que agora existiam apenas nas fotos antigas que tive coragem de trazer. Fizemos uma ceia simples: frango assado, arroz, farofa, a torta de chocolate que Cristina aprendeu a fazer. Trocamos presentes modestos, comprados com o pouco que conseguíamos economizar. Foi um Natal triste e feliz ao mesmo tempo. Triste pelas ausências, pelos espaços vazios ao redor da mesa, pelas lembranças dos natais passados quando a casa transbordava de gente, de barulho, de vida. Feliz pela paz que finalmente começávamos a encontrar, pela chance de recomeçar, pelo simples fato de estarmos juntos e seguros. Em janeiro de 2001, recebi a notícia que mudaria novamente o curso da nossa história. Não foi através de carta, telefone ou recado. Foi pelo jornal da cidade, numa pequena nota quase escondida nas páginas policiais. Chacina na favela de Heliópolis deixa 5 mortos, todos com antecedentes criminais. Suspeita-se de acerto de contas entre facções. Não havia nomes, apenas idades: 27, 25, 23, 21, 19. Exatamente as idades dos meus 5 filhos. Poderia ser coincidência, claro. Chacinas não eram incomuns nas favelas de São Paulo naquela época. Mas algo dentro de mim, aquele instinto de mãe que nunca falha, soube imediatamente. Mostrei o jornal para Alcindo quando ele voltou do trabalho. Ele leu em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Depois dobrou o jornal cuidadosamente, colocou-o sobre a mesa e sentou-se, parecendo subitamente velho e cansado. Você acha? Comecei, sem conseguir terminar a frase. Não sei, ele respondeu honestamente. E talvez seja melhor não saber. Não conversamos mais sobre isso naquela noite, nem nas noites seguintes. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso de não buscar confirmação, de não cavar mais fundo naquela ferida. Se eram realmente nossos filhos,
já nada podíamos fazer por eles. Se não eram, preferia não alimentar falsas esperanças de que estivessem vivos em algum lugar, talvez até procurando por nós com intenções que não ouso imaginar. Aquela notícia, paradoxalmente, trouxe um tipo estranho de encerramento, como se um ciclo tivesse se completado, permitindo que outro começasse. Não houve alívio. Nunca poderia sentir alívio pela morte de meus filhos, não importa o que tivessem feito. Mas houve uma espécie de resignação, de aceitação de que algumas histórias não têm finais felizes, apenas finais. Nas semanas que se seguiram, comecei a notar mudanças em mim mesma. Os pesadelos, ainda presentes, vinham com menos frequência. Conseguia sair de casa sem aquela sensação constante de estar sendo observada, perseguida. Até comecei a cozinhar novamente, algo que sempre amei e que tinha abandonado desde a fuga, incapaz de encontrar prazer nas coisas simples da vida. A terapia com a doutora Beatriz continuava, agora focada não apenas em processar o trauma, mas em reconstruir uma vida para além dele. A senhora não é apenas uma vítima, Dona Cleide. Ela me lembrava constantemente. É uma sobrevivente, e sobreviventes seguem em frente, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Foi assim que reconstruí minha vida naquele pequeno recanto do interior paulista. Um dia após o outro, uma pequena vitória de cada vez. Aprendi a sorrir novamente, a sentir prazer nas coisas simples, a olhar para o futuro com algo além do medo. Cristina se formou no ensino médio em dezembro de 2001, com notas exemplares que lhe garantiram uma vaga num curso técnico de enfermagem em Campinas. Era o começo da realização do sonho dela, cuidar de pessoas, fazer diferença no mundo. A formatura foi um momento de imensa alegria e também de reflexão sobre tudo que tínhamos passado para chegar até ali. Alcindo, sempre trabalhador, conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um terreno pequeno nos arredores de Atibaia. Começou a construir nossa casa aos poucos, nos finais de semana, com a ajuda de amigos da oficina. Era um homem de poucas palavras, sempre foi, mas naqueles tijolos que erguia um a um, estava escrevendo um novo capítulo da nossa história. E eu, encontrei meu caminho aos poucos. Comecei vendendo bolos e doces que fazia em casa, primeiro apenas para vizinhos, depois para pequenos mercados da região. Em 2003, com a ajuda de Alcindo e um pequeno empréstimo, abri uma doceria no centro da cidade. Nada muito grande, apenas um balcão, algumas mesas, o cheiro de canela e chocolate que sempre me trouxe conforto. Doces da vovó, chamei o lugar, mesmo ainda não sendo avó. Mas gostava do som, da sensação de acolhimento que transmitia. E lá dentro, enquanto amassava, modelava, assava, encontrei não apenas um meio de vida, mas uma forma de cura. Foi ali, entre fornadas de bolos e bandejas de docinhos, que lentamente reconstruí a mulher que um dia fui. Não a mesma, nunca mais seria a mesma, mas uma versão mais forte, mais sábia, que carregava cicatrizes, mas também a capacidade de encontrar beleza, mesmo depois da tempestade mais devastadora. Porque a vida, meus queridos, é assim mesmo. Às vezes nos joga no chão com tanta força que pensamos que nunca mais vamos nos levantar. Às vezes nos apresenta horrores que parecem impossíveis de superar. Mas enquanto respiramos, enquanto o coração continua batendo, existe a possibilidade de recomeço. Existe a chance de transformar até mesmo a noite mais escura em um novo amanhecer. E foi exatamente o que fizemos. Eu, Alcindo e Cristina. Transformamos a tragédia em recomeço, a dor em crescimento, o fim de uma história no início de outra completamente diferente. Uma história que, apesar de tudo, ainda estava longe de terminar. Aproveita e se inscreva nesse canal. Curta esse vídeo e comente o que você está achando da minha história. Deixe sua opinião. Quero muito ler ela. Vocês sabem o que é viver olhando por cima do ombro? Sentindo que o passado pode te alcançar a qualquer momento? Foi assim que vivi os primeiros anos em Atibaia. Mesmo depois daquela notícia no jornal sobre a chacina, algo dentro de mim não conseguia acreditar completamente que meus filhos tinham se ido. Era como se uma parte do meu coração de mãe se recusasse a aceitar, mesmo sabendo que talvez fosse melhor assim.
O ano de 2001 foi passando devagar, como se o tempo tivesse outro ritmo no interior. As estações eram mais marcadas, mais sentidas. O inverno com aquele frio cortante que entrava pelos vãos da nossa casinha simples, a primavera explodindo em cores nos campos ao redor, o verão com suas tempestades barulhentas que faziam Cristina correr para nossa cama como quando era pequena. Aos poucos, fomos criando novas rotinas, novas memórias. Alcindo saía cedo para a oficina, Cristina para a escola. Eu ficava em casa tentando transformar aquelas paredes estranhas em um lar. Ia às consultas com a doutora Beatriz 2 vezes por semana, ainda incapaz de falar sobre certos detalhes daquela noite, mas avançando em pequenos passos para fora do buraco escuro em que tinha caído. Foi em meados de 2001 que recebi uma visita inesperada. Estava sozinha em casa, preparando o almoço, quando ouvi batidas na porta. O coração disparou imediatamente. Um reflexo do medo que ainda me dominava. Quem poderia ser? Pouquíssimas pessoas sabiam onde morávamos. Quem é? Perguntei, sem abrir. Dona Cleide? Sou eu, seu Antenor, vizinho da senhora lá de Heliópolis. Senti o sangue gelar. Seu Antenor, aquele mesmo que tinha me avisado sobre o envolvimento dos meninos com o caveirão. Como tinha nos encontrado? Por quê? Seria uma armadilha? Com as mãos trêmulas, abri apenas uma fresta da porta, pronta para fechá-la rapidamente se necessário. Lá estava ele, o senhor negro de seus 70 anos, cabelos completamente brancos, usando o mesmo boné surrado que lembrava de ver todos os dias na favela. Como o senhor nos encontrou? Perguntei, mantendo a porta semicerrada. Dona Cleide, preciso conversar com a senhora. É importante. Posso entrar? Hesitei. Uma parte de mim queria bater a porta, correr, ligar para Alcindo, mas outra parte queria saber, precisava saber, o que tinha acontecido depois que saímos. Se aqueles 5 corpos na notícia do jornal eram realmente meus filhos. Deixei-o entrar, ofereci um café, hospitalidade que minha mãe me ensinou e que nem o medo conseguia apagar completamente. Ele aceitou. Sentou-se à mesa simples da cozinha, tirou o boné e o girou nervosamente entre os dedos. Dona Cleide, não vou enrolar. Vim porque achei que a senhora tinha o direito de saber a verdade. Sobre seus meninos. A xícara tremeu na minha mão. Eram eles na notícia do jornal? Da chacina? Ele assentiu lentamente. Eram. Todos os 5. Numa casa abandonada no fim da favela, onde eles tinham montado uma espécie de esconderijo. Foi uma execução, Dona Cleide, tiro na cabeça, estilo tribunal do crime. Sentei-me, as pernas já não sustentando o peso do meu corpo. Mesmo tendo suspeitado, mesmo tendo sentido dentro de mim que eram eles, ouvir a confirmação era diferente. Era final, era real. Quem? Comecei, sem conseguir terminar a pergunta. O caveirão mandou. Seu Antenor disse simplesmente. Depois que seu marido falou com ele, mostrou o que eles tinham feito com a senhora, ele decretou a sentença. Na favela tem esses códigos, sabe? Tem coisa que nem bandido tolera. O que seus filhos fizeram cruzou todas as linhas. Fiquei em silêncio, tentando processar. Meu marido, indiretamente, tinha causado a morte dos nossos filhos. Ou talvez fossem eles mesmos, com suas escolhas, que tinham selado o próprio destino. Ou talvez fosse eu, que não consegui ver os sinais, que não soube protegê-los do caminho que escolheram. As culpas se misturavam, se confundiam, todas insuficientes para explicar a tragédia que tinha se abatido sobre nossa família. Mas tem mais, continuou seu Antenor, olhando para o café que esfriava à sua frente. Antes do fim, seus meninos confessaram outra coisa, sobre sua filha, a Cristina. Meu coração parou. O quê? O que tem a Cristina? Ele respirou fundo, claramente desconfortável. Dona Cleide, eles confessaram que também tinham machucado ela, algumas vezes, quando nem a senhora nem seu Alcindo estavam em casa. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Não, isso não. Minha menina, minha princesinha, o único raio de luz que tinha sobrado. Eles não podiam ter feito isso com ela também. Era monstruoso demais, doloroso demais para absorver. Não pode ser, sussurrei,
agarrando a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela teria me contado. Eu teria notado algo. As vítimas nem sempre contam, Dona Cleide. Por vergonha, por medo, por não querer machucar quem amam. Especialmente quando são da mesma família. Seu antenor falava com uma sabedoria triste, como se conhecesse aquela história por experiência própria. Achei que a senhora precisava saber, para poder ajudar a menina. Depois que seu antenor se foi, recusando dinheiro para a passagem de volta, dizendo apenas que devia isso para nós. Fiquei horas sentada naquela cozinha, as palavras dele ecoando na minha mente. Cristina, minha pequena, carregando um segredo tão terrível, tão doloroso, sozinha, protegendo-me quando deveria ser eu a protegê-la. Quando ela chegou da escola, observei-a com novos olhos, a forma como se sobressaltava com barulhos súbitos, como evitava certos assuntos, como tinha pesadelos frequentes que atribuíamos apenas ao trauma de ter me encontrado naquela noite. Tudo fazia um sentido terrível agora. Aconteceu alguma coisa, mãe? Ela perguntou, notando meu olhar fixo. A senhora está tão pálida. Precisamos conversar, filha, disse suavemente, indicando a cadeira à minha frente. Sobre seus irmãos. Ela congelou, o rosto perdendo a cor. O que tem eles? Recebi uma visita hoje, do seu antenor, lá da favela. Vi o pânico nos olhos dela, a respiração acelerando. E o que ele queria? Confirmar que foram mesmo seus irmãos que morreram naquela chacina. E contar outras coisas, coisas que eles confessaram antes de morrer. Cristina deixou cair a mochila que ainda segurava. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto jovem, e naquela lágrima vi a confirmação que meu coração de mãe não queria aceitar. Ah, filha, murmurei, levantando-me para abraçá-la. Por que não me contou? Por que carregou isso sozinha? Ela desabou nos meus braços então, como uma represa que finalmente rompe depois de segurar pressão demais por tempo demais. Entre soluços, contou tudo. As ameaças, o medo, a vergonha, a culpa por não ter feito nada para me proteger naquela última noite. Pensei que a culpa fosse minha, ela disse, a voz abafada contra meu ombro. Que eu tinha feito algo para provocar, que se contasse você e o pai iam me odiar, ou pior, não acreditar em mim. Nunca, minha filha, nunca seria sua culpa. E sempre, sempre acreditaríamos em você. Ficamos assim, abraçadas, chorando, por quanto tempo não sei dizer. Duas mulheres quebradas pela mesma tragédia, carregando feridas diferentes, mas igualmente profundas. Quando Alcindo chegou e encontrou a cena, não precisou de muitas explicações. De alguma forma, ele já sabia. Ou talvez apenas suspeitasse, mas nunca teve coragem de confrontar a possibilidade. Vamos procurar outro psicólogo para você, disse para Cristina naquela noite, quando ela finalmente conseguiu se acalmar. Alguém especializado neste tipo de trauma. Ela assentiu, parecendo simultaneamente aliviada por não ter mais que carregar o segredo e assustada com a perspectiva de falar sobre ele com um estranho. Nos dias que se seguiram, Alcindo ficou calado, mais fechado que o normal. Não falou sobre a visita de seu antenor, sobre a confirmação da morte dos filhos, sobre o que tinham feito com Cristina. Era como se tivesse construído um muro ao redor daquela dor, isolando-a em algum lugar dentro de si onde não pudesse contaminá-lo. Uma semana depois, ele finalmente falou, quebrando o silêncio durante o jantar. Vamos mudar novamente. Olhei para ele surpresa. Como assim? Para onde? Para mais longe. Outro estado, talvez. São Paulo tem muitas lembranças, muitos fantasmas. Precisamos de um recomeço de verdade. Uma parte de mim queria protestar. Tínhamos acabado de nos estabelecer, Cristina estava na escola, eu começava a me sentir menos perdida. Mas outra parte entendia perfeitamente. Cada esquina de Atibaia agora parecia assombrada pelo que tínhamos descoberto, pelas revelações de seu antenor, pela sombra daqueles 5 filhos que tinham se transformado em monstros. Para onde? Perguntei simplesmente. Pensei em Santa Catarina, Joinville, talvez. Tenho um primo lá, trabalha numa metalúrgica. Disse que posso conseguir emprego fácil.
Cristina, que até então ouvia em silêncio, manifestou-se pela primeira vez. Posso terminar o semestre aqui? Estou quase concluindo alguns cursos importantes. Alcindo assentiu. Claro, filha, não vamos sair correndo como da outra vez. Vamos planejar, fazer as coisas direito. Foi assim que, em janeiro de 2002, carregamos novamente nossas poucas posses e partimos para mais um recomeço. Desta vez, havia algo diferente no ar. Não era apenas a fuga desesperada da primeira vez. Era uma decisão ponderada, um movimento em direção a algo, não apenas para longe de algo. Joinville nos recebeu com seu clima ameno, suas ruas arborizadas, sua organização típica de colonização alemã. Tão diferente da favela paulistana, tão diferente até mesmo de Atibaia. Um mundo novo, onde ninguém conhecia nossa história, onde podíamos ser apenas uma família comum tentando reconstruir a vida. Alcindo conseguiu o emprego na metalúrgica, como previsto. O salário era melhor que na oficina. Os benefícios incluíam plano de saúde, algo que nunca tínhamos tido antes. Cristina se inscreveu no curso técnico de enfermagem local, determinada a seguir o sonho mesmo com todos os traumas, todas as dificuldades. Eu, hesitante no início, acabei encontrando meu lugar novamente entre fornos e açúcar. Uma pequena confeitaria no centro da cidade procurava alguém com experiência. Não tinha muito, apenas o que aprendi com minha mãe e o pouco que pratiquei em Atibaia. Mas a dona, uma senhora alemã de idade avançada chamada Frau Müller, gostou do meu jeito, da minha vontade de aprender. Fazer doce é como fazer felicidade, Dona Cleide. Ela me dizia em seu português carregado de sotaque. Não precisa ser perfeito. Precisa ser feito com amor. E assim, entre glacês e massas folhadas, entre o aroma de canela e o calor dos fornos, fui reconstruindo não apenas minha vida profissional, mas também minha alma. Cada doce que saía perfeito era uma pequena vitória sobre o passado, uma prova de que ainda era capaz de criar beleza depois de tanta feiura. Cristina começou a frequentar uma psicóloga especializada em traumas como o dela. Doutora Marina, uma mulher jovem, mas de olhos sábios, que parecia ter nascido para aquela profissão. Os primeiros meses foram difíceis. Cristina voltava das sessões emocionalmente exausta, às vezes incapaz de falar sobre o que tinha discutido. Mas aos poucos, como uma flor que lentamente se abre depois do inverno, vimos nossa menina ressurgir, o brilho nos olhos voltando, o sorriso se tornando mais frequente, mais genuíno. Ela começou a fazer amigos no curso, até aceitou sair com um rapaz. Algo que nos primeiros meses em Joinville parecia impossível. Tamanho era seu medo de se aproximar de qualquer homem. A doutora Marina diz que estou tendo progressos bons. Ela comentou numa noite, enquanto jantávamos. Disse que minha resiliência é admirável. Alcindo, que sorria menos desde que soube o que aconteceu com a filha, estendeu a mão sobre a mesa e apertou a dela. Você sempre foi a mais forte de todos nós, filha. Desde pequena. Foi nessa época, meados de 2002, que recebi uma carta. Sem remetente, apenas meu nome e o endereço da confeitaria onde trabalhava. Abri com o coração acelerado, temendo más notícias, alguma revelação ainda pior sobre o passado que tentávamos deixar para trás. Mas não. Era uma carta de seu antenor, breve, escrita com a caligrafia trêmula de quem não está acostumado a escrever muito. Dona Cleide, espero que esta carta encontre a senhora e sua família bem, em paz. Escrevo para informar que encontraram os responsáveis pela morte dos seus meninos. Não foi só o Caveirão que mandou. Tinha dedo da polícia também, daquele grupo de extermínio que age na favela. Parece que seu marido procurou eles antes de falar com o Caveirão. Não estou contando isso para trazer mais dor, mas achei que a senhora merecia saber toda a verdade. Para poder perdoar, se for possível. Ou pelo menos entender. Que Deus abençoe vocês na nova vida. Antenor. Li e reli aquelas palavras, sentindo como se o chão se abrisse sob meus pés. Alcindo, meu marido, o homem que conhecia há mais de 30 anos, tinha ido além de dar um susto nos filhos. Tinha, direta ou indiretamente, ordenado suas mortes. Quando voltei para casa naquela noite, ele percebeu imediatamente que algo estava errado.
Esperei Cristina ir dormir e então, sem acusações, sem gritos, apenas coloquei a carta sobre a mesa. Preciso que me diga a verdade, Alcindo. Toda ela. Ele leu em silêncio, o rosto envelhecendo vários anos naqueles poucos minutos. Quando terminou, não negou, não tentou se justificar. Apenas olhou para mim com olhos cansados, derrotados. Eu ia te contar um dia, quando achasse que estava pronta para ouvir. Você realmente... Não consegui terminar a pergunta. Não dei a ordem diretamente. Ele disse, a voz baixa, controlada. Mas quando falei com aquele policial, quando mostrei as fotos, sabia o que provavelmente aconteceria. E não fiz nada para impedir. Talvez no fundo, fosse o que eu queria. Nossos filhos, Alcindo, nossos meninos. Eles pararam de ser nossos filhos no momento em que fizeram o que fizeram com você, com a Cristina. Sua voz tremeu levemente ao mencionar a filha. Não eram mais os meninos que criamos, Cleide. Eram outra coisa. Algo que não reconheço, não sei nomear. Fiquei em silêncio. As emoções tão contraditórias dentro de mim que não sabia qual delas expressar primeiro. Havia raiva, sim, mas também compreensão. Havia horror pelo que ele tinha feito, mas também, Deus me perdoe, uma espécie de alívio sombrio por saber que aqueles homens em que meus filhos tinham se transformado nunca mais poderiam machucar ninguém. Você me odeia? Ele perguntou finalmente, parecendo menor, mais frágil do que jamais o tinha visto. Não, respondi honestamente. Não sei o que sinto, mas ódio não é uma das coisas. Naquela noite, dormimos em quartos separados pela primeira vez desde o casamento. Não por raiva ou rancor, mas porque ambos precisávamos de espaço para processar, para entender o que aquela revelação significava para nós, para nosso casamento, para nosso futuro. Pela manhã, encontrei Alcindo sentado na pequena varanda da nossa casa alugada, observando o nascer do sol. Parecia não ter dormido nada, assim como eu. O que fazemos agora? Perguntei, sentando-me ao lado dele. O que você quiser, ele respondeu. Se quiser que eu vá embora, entenderei. Se quiser denunciar para a polícia o que fiz, também aceitarei. Não quero nada disso, disse, surpreendendo a mim mesma com a certeza na minha voz. O que aconteceu, aconteceu. Não podemos mudar o passado. Só podemos decidir como viveremos com ele. Ele olhou para mim, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Como você consegue, Cleide? Como consegue não me odiar depois do que fiz? Porque entendo por que fez, respondi simplesmente. Não sei se teria feito o mesmo no seu lugar. Não sei se teria tido essa coragem, por falta de palavra melhor. Mas entendo. E quem sou eu para julgar? Todos cometemos erros, todos carregamos culpas. Alcindo estendeu a mão, hesitante, quase com medo de me tocar. Peguei-a entre as minhas, sentindo os calos de décadas de trabalho duro, as veias salientes de quem já não é jovem, a força que sempre me protegeu, mesmo quando o mundo desabava ao nosso redor. Vamos continuar, disse. Um dia de cada vez, uma dor de cada vez. E talvez um dia consigamos olhar para trás sem que doa tanto. Ele assentiu, incapaz de falar, apertando minha mão como se fosse uma tábua de salvação em um mar revolto. Foi assim que seguimos. Não como um casal perfeito, não como uma família sem cicatrizes, mas como sobreviventes decididos a encontrar algum significado em meio ao caos, alguma luz após a escuridão mais profunda. Cristina, absorvida pelos estudos e pelo próprio processo de cura, nunca soube da carta, nunca soube do papel do pai na morte dos irmãos. Era um fardo que Alcindo e eu decidimos carregar sozinhos, poupando-a de mais uma camada de dor em uma vida que já tinha conhecido sofrimento demais para alguém tão jovem. Os meses se transformaram em anos. Joinville deixou de ser apenas um refúgio e tornou-se lar. A confeitaria onde trabalhava prosperou, e quando Frau Müller decidiu se aposentar em 2005, ofereceu-me a oportunidade de comprar o negócio. Com a ajuda de Alcindo, que tinha sido promovido na metalúrgica, conseguimos um empréstimo e realizei um sonho que nem sabia que tinha. Me tornei empresária. Doces da Vovó. Mantive o nome que tinha pensado lá em Atibaia.
E desta vez, não era mais apenas um sonho distante. Em 2006, Cristina, já formada e trabalhando como enfermeira no Hospital Municipal, nos deu a notícia que transformaria o nome da confeitaria em realidade. Estava grávida. É uma menina, ela disse, mostrando o ultrassom numa noite de domingo. Vou chamá-la de Clara, porque ela veio trazer luz depois de tanta escuridão. Alcindo, que tinha se permitido sorrir mais nos últimos anos, abraçou a filha com lágrimas nos olhos. Vou ser avô, disse, a voz embargada. Quem diria? Clara nasceu em uma manhã de primavera de 2007, enchendo nossas vidas de um amor tão puro, tão intenso, que às vezes parecia quase doloroso. Segurá-la nos braços era como segurar o futuro, a promessa de que a vida, apesar de todas as suas crueldades, ainda guarda momentos de beleza indescritível. Ver Cristina como mãe, gentil, protetora, forte, era uma confirmação de que tínhamos conseguido. Apesar de tudo, apesar das perdas, das dores, dos erros, tínhamos chegado do outro lado. Não inteiros, não sem cicatrizes, mas vivos, presentes, capazes de amar e ser amados. Em 2010, quando Clara tinha 3 anos e corria pela confeitaria encantando os clientes com sua risada fácil, recebi outra carta sem remetente. Desta vez, era mais breve ainda. Dona Cleide, seu antenor faleceu ontem. Pediu para avisar a senhora. Disse que morria em paz, sabendo que vocês estavam bem. Que Deus os abençoe. Uma amiga. Chorei por aquele homem que mal conhecia, mas que tinha sido uma ponte importante entre o passado e o presente, que tinha tido a coragem de trazer verdades dolorosas quando seria mais fácil deixá-las enterradas. Por sua causa, por sua honestidade, Cristina tinha recebido a ajuda que precisava. Por sua causa, Alcindo e eu pudemos enfrentar a verdade sobre o que tinha acontecido com nossos filhos. Em sua homenagem, criei um doce novo na confeitaria. Bombom Antenor, feito com chocolate amargo por fora e um recheio doce de coco por dentro. Como ele, uma aparência dura escondendo um coração bom. A justiça, meus queridos, nem sempre vem como esperamos. Às vezes, não vem através de tribunais, de juízes, de celas de prisão. Às vezes, vem na forma de pequenos momentos de redenção, de oportunidades de recomeço, de encontros inesperados que mudam o rumo da nossa história. Não sei se o que aconteceu com meus filhos foi justiça. Não sei se o que Alcindo fez, direta ou indiretamente, pode ser chamado de justiça. Sei apenas que naquela encruzilhada entre o medo e o que quer que seja justiça, escolhemos o caminho que nos permitiu continuar vivendo. Não sem dor, não sem dúvidas, mas com a certeza de que mesmo nas noites mais escuras, mesmo nos momentos mais difíceis, existe a possibilidade de um amanhecer. E foi com essa certeza que continuamos nossa jornada, um passo de cada vez, construindo uma vida que, apesar de todas as tragédias, ainda valia a pena ser vivida. Porque no final das contas, é isso que significa sobreviver. Não apenas continuar respirando, mas encontrar razões para que cada respiração seja significativa. Cada batida do coração seja uma afirmação de que escolhemos a vida, com todas as suas complexidades, suas dores e suas belezas inesperadas. Às vezes me pergunto se somos feitos da mesma matéria que as fênix das lendas antigas. Aquelas aves mágicas que, quando morrem, viram cinzas, mas depois renascem mais fortes. Porque depois de tudo que passei, só posso acreditar que existe dentro de nós uma força inexplicável, uma teimosia em continuar, mesmo quando parece que não resta nada além de escombros fumegantes do que um dia foi nossa vida. Os anos em Joinville foram passando, tecendo uma nova existência para nós, bem diferente daquela que conhecíamos em São Paulo. O clima mais ameno, as ruas mais organizadas, o ritmo de vida menos frenético, tudo contribuía para curar feridas que achávamos que sangrariam para sempre. Não digo que foi fácil. Deus sabe que não foi. Mas foi possível, e talvez isso seja o mais importante. Em 2010, minha confeitaria, Doces da Vovó, já tinha se tornado um ponto conhecido na cidade. Não era grande coisa, apenas uma lojinha aconchegante com 5 mesinhas,
um balcão de vidro cheio de guloseimas e o cheiro permanente de baunilha e canela que impregnava até minhas roupas. Mas era meu. Um lugar que construí do zero, com minhas próprias mãos calejadas de tanto amassar, modelar, assar. Alcindo continuava na metalúrgica, agora como supervisor de setor. Quem diria que aquele homem que mal tinha o primário completo chegaria a comandar uma equipe de 30 funcionários? Mas sempre soube que meu marido tinha uma inteligência natural, uma capacidade de resolver problemas que nenhuma escola consegue ensinar. E os anos tinham suavizado as arestas dele, transformado aquela raiva contida em uma espécie de sabedoria silenciosa. Cristina, nossa menina, que de menina já não tinha mais nada com seus 26 anos, tornou-se uma enfermeira respeitada no hospital municipal. Especializou-se em pediatria e tinha um jeito especial com as crianças que fazia até os pequenos mais arredios se abrirem para ela. Seu casamento com Rodrigo, um farmacêutico que conheceu no hospital, completava 3 anos em 2010, e os dois eram aquele tipo de casal que dá gosto de ver. Companheiros, amigos, parceiros de verdade. E a pequena Clara, nossa netinha, era o sol das nossas vidas. Com quase 4 anos, tinha os olhos espertos da mãe e uma curiosidade que deixava todo mundo de cabelo em pé. "Por quê, vovó?" Era a frase que mais saía daquela boquinha. "Por que o céu é azul? Por que a gente não pode comer só doce? Por que a água da chuva cai de cima para baixo?" E lá ia eu, com toda a paciência do mundo, tentando explicar coisas que às vezes nem eu mesma sabia direito. "A senhora tem mais paciência com a Clara do que tinha com a gente." Cristina brincava às vezes. "Acho que vovó é mais mole que mãe." Talvez fosse verdade, ou talvez a vida tivesse me ensinado, da maneira mais dura possível, a valorizar cada segundo de alegria, cada oportunidade de amar, cada chance de fazer a diferença na vida de alguém. Especialmente alguém tão inocente quanto Clara, que não conhecia ainda as crueldades do mundo, que via magia nas coisas mais simples. Foi em 2012, quando Clara já estava na escolinha e minha confeitaria tinha expandido para um espaço maior no centro da cidade, que Alcindo começou a se queixar de dores no peito. No início, achamos que fosse apenas cansaço, estresse, talvez até uma gripe mal curada. Mas quando o encontrei sentado na beira da cama numa manhã, sem conseguir respirar direito, o rosto pálido coberto de suor frio, soube que era algo mais grave. "Não é nada, mulher." Ele tentou me tranquilizar. "Já vai passar." Mas eu já tinha perdido pessoas demais na vida para arriscar. Com a ajuda de Cristina, que graças a Deus entendia dessas coisas, levamos Alcindo ao hospital. Os exames não demoraram a revelar o que eu já temia. Meu marido estava com o coração comprometido. Anos de trabalho pesado, estresse constante. E quem sabe, as culpas que carregava em silêncio tinham cobrado seu preço. "Ele vai precisar de uma cirurgia", o médico explicou. "A artéria principal está quase completamente obstruída. É um milagre que ainda não tenha tido um infarto." Milagre. Uma palavra estranha para descrever nossa vida, depois de tudo que passamos. Mas talvez fosse exatamente isso, uma série de pequenos e grandes milagres que nos permitiram chegar até ali, sobreviver, reconstruir algo a partir das cinzas do que tínhamos perdido. Os dias que antecederam a cirurgia foram um teste de fé. Alcindo, sempre tão forte, parecia ter envelhecido 10 anos de repente. Sentava-se na varanda de casa por horas, olhando para o horizonte como se estivesse se despedindo. Uma noite, encontrei-o chorando sozinho no quarto, algo que nunca tinha visto em quase 40 anos de casamento. "O que foi, velho?" perguntei, sentando-me ao seu lado na cama. "Tá com medo da cirurgia? O médico disse que as chances são boas." Ele balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas das mãos calejadas. "Não é isso, Cleide. É que, se eu morrer, queria saber se você me perdoa." Por tudo. Sabia exatamente a que tudo ele se referia. Não era apenas a dureza ocasional do nosso relacionamento, as discussões normais de qualquer casal. Era aquela decisão tomada há tantos anos, naqueles dias terríveis após a noite em que nossos filhos se transformaram em monstros. A decisão que, direta ou indiretamente, tinha selado o destino deles.
Peguei suas mãos entre as minhas, sentindo a fragilidade nova naqueles dedos que sempre foram tão fortes. Não tenho nada para perdoar, Alcindo. Você fez o que achou que precisava fazer para proteger o que restava da nossa família. Não foi o único a tomar decisões difíceis naquela época. Todos nós fizemos escolhas que vamos carregar pro resto da vida. Ele me olhou com os olhos marejados e vi ali o mesmo homem por quem me apaixonei na padaria tantos anos atrás. Não o Alcindo endurecido pelas dificuldades, não o pai devastado pela traição dos filhos, não o homem capaz de cruzar linhas que juramos nunca cruzar. Apenas Alcindo, com seu coração enorme, sua lealdade feroz, seu amor que, apesar de todas as provas, nunca vacilou. Te amo, sabia? Ele disse, a voz embargada. Sempre amei, mesmo nos piores momentos. Eu também te amo, seu bobo. E vai dar tudo certo nessa cirurgia, porque temos muito ainda pela frente. A Clara quer que a gente vá na formatura dela um dia. E quero ver você dançando no casamento dela também. Ele sorriu, e naquele sorriso havia uma paz que não via há muito tempo. A cirurgia foi longa, 7 horas que pareceram 7 décadas. Fiquei no hospital o tempo todo, alternando entre rezar fervorosamente e me lembrar de respirar. Cristina ficou comigo, segurando minha mão nos momentos mais difíceis, me forçando a comer algo quando o estômago reclamava. Quando o médico finalmente apareceu, o rosto cansado, mas com um pequeno sorriso, senti as pernas fraquejarem de alívio. Correu tudo bem, dona Cleide. Seu marido é um guerreiro. Vai precisar de cuidados, de repouso, de mudanças no estilo de vida, mas temos boas razões para acreditar que ele terá muitos anos pela frente. A recuperação não foi fácil. Alcindo, acostumado a trabalhar desde os 12 anos, não sabia ficar parado. Reclamava das restrições, da dieta sem sal, dos remédios que tinha que tomar em horários rigorosos, mas aos poucos foi aceitando que precisava se cuidar se quisesse ver nossa netinha crescer. Em 2013, quando ele já estava mais recuperado, decidimos que era hora de realizar um sonho antigo. Visitar a terra natal, Minas Gerais. Não Inhapim, a cidadezinha onde nasci. Tinha medo das memórias que poderiam ressurgir, dos fantasmas do passado que talvez ainda vagassem por aquelas ruas empoeiradas. Mas Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, cidades históricas que sempre quis conhecer e nunca tive oportunidade. É nossa lua de mel atrasada, brincou Alcindo quando embarcamos no ônibus, de mãos dadas como 2 adolescentes apaixonados. Aqueles 15 dias viajando pelas montanhas mineiras foram um bálsamo para nossa alma. Longe da rotina, longe das responsabilidades, longe até mesmo das lembranças dolorosas que ainda nos assombravam ocasionalmente, redescobri o prazer de simplesmente estar viva, de acordar cada manhã ao lado do homem que escolhi, de provar comidas diferentes, de me maravilhar com a beleza de igrejas centenárias e ruas de pedra que contavam histórias de tempos que nem podíamos imaginar. A gente devia ter feito isso antes, comentei numa noite, sentados na praça principal de Tiradentes, tomando um café quentinho enquanto observávamos o movimento dos turistas. Viajado mais, aproveitado mais. Nunca é tarde demais, Alcindo respondeu, apertando minha mão. E talvez precisássemos passar por tudo que passamos para chegar aqui, para valorizar esses momentos como eles merecem. Voltamos para Joinville renovados, com uma energia diferente. Alcindo, mesmo aposentado por questões de saúde, encontrou um novo propósito ajudando na confeitaria. Quem diria que aquelas mãos acostumadas a lidar com metal e máquinas pesadas teriam tanta habilidade para decorar bolos e fazer massas delicadas? Mas tinha. E mais que isso, ele adorava o contato com os clientes, contar histórias para as crianças que entravam de olhos arregalados diante de tantas guloseimas. Em 2015, quando Clara já estava com 8 anos, recebemos a notícia que completaria nossa família. Cristina estava grávida novamente, desta vez de um menino. Rodrigo, o pai, mal cabia em si de felicidade. Vamos chamar ele de Gabriel, Cristina anunciou durante um almoço de domingo, porque é o nome de um anjo protetor. Senti um aperto no peito ao ouvir o nome. Não por ser o nome de um anjo, mas porque inevitavelmente me lembrava dos outros filhos, aqueles que tinha perdido de maneiras tão diferentes, tão dolorosas. Seriam eles anjos agora?
Teriam encontrado paz, redenção, perdão no que quer que exista além desta vida? Gostava de pensar que sim. Precisava acreditar nisso para continuar. Gabriel nasceu numa madrugada chuvosa de abril de 2016, enchendo mais uma vez nossos corações daquela alegria incontida que só um bebê consegue trazer. Clara, agora uma irmã mais velha orgulhosa, assumiu com seriedade a tarefa de proteger e ensinar o irmãozinho. "Vou cuidar dele, vovó", ela me disse com a sabedoria de seus 9 anos. "Igual você cuida de todo mundo." Aquelas palavras simples me emocionaram mais do que ela poderia compreender. Porque durante tantos anos, senti que tinha falhado como cuidadora, como mãe, como esposa, como pessoa responsável por manter uma família unida, segura, feliz. Ouvir minha neta dizer que eu cuidava de todo mundo era como receber uma absolvição que não sabia que precisava. Em 2018, quando Gabriel já tinha 2 anos e era um furacãozinho de energia, e Clara com 11 se tornava uma pré-adolescente cheia de ideias e sonhos, Alcindo e eu celebramos 45 anos de casamento. Não queríamos festa grande, mas Cristina insistiu em fazer pelo menos um jantar especial. 45 anos não é para qualquer um, ela argumentou. Vocês merecem comemorar. Depois de tudo. Depois de tudo. 3 palavras que carregavam o peso de uma história que nossa filha conhecia apenas em parte. Ela sabia das dificuldades financeiras, sabia da fuga da favela, sabia que seus irmãos tinham seguido um caminho errado e acabado mortos. Mas nunca soube dos detalhes mais sombrios, das decisões mais difíceis, do preço completo que pagamos por aquela nova chance. E talvez fosse melhor assim. Talvez certos fardos devam mesmo ser carregados apenas por aqueles que estavam lá quando as escolhas foram feitas, quando os caminhos se dividiram irremediavelmente, quando o destino mostrou sua face mais cruel. A comemoração foi íntima. Apenas nós, Cristina, Rodrigo e as crianças, num restaurante aconchegante à beira do rio que corta Joinville. Alcindo, sempre tão reservado, surpreendeu a todos fazendo um brinde emocionado. "A minha Cleide", ele disse, erguendo a taça de vinho, só uma, liberada pelo médico para a ocasião especial. "A mulher mais forte que já conheci, que me ensinou que o amor verdadeiro não é feito só dos momentos bonitos, mas principalmente de ficar junto nos momentos impossíveis. Te amo, velha. Obrigado por esses 45 anos." Não consegui responder, a emoção formando um nó na garganta. Apenas apertei sua mão sobre a mesa, nossos dedos entrelaçados contando uma história que palavras jamais poderiam expressar completamente. Nos anos seguintes, nossa vida entrou num ritmo tranquilo, quase como se o universo finalmente tivesse decidido que já tínhamos passado por provações suficientes. A confeitaria prosperava, agora administrada principalmente por um casal jovem que contratei, me permitindo trabalhar apenas algumas horas por dia, mais por prazer que por necessidade. Alcindo, com a saúde estabilizada graças aos cuidados constantes, dedicava-se ao pequeno jardim que cultivava nos fundos de casa e às aulas de marcenaria, que começou a frequentar num centro comunitário. Cristina continuava crescendo profissionalmente, agora como enfermeira-chefe da pediatria, respeitada por colegas e adorada pelos pequenos pacientes. Rodrigo abriu sua própria farmácia, um sonho antigo que conseguiu realizar após anos de economia disciplinada. Clara e Gabriel cresciam saudáveis, inteligentes, rodeados por um amor que fazíamos questão de demonstrar todos os dias, de todas as formas possíveis. Em 2020, quando a pandemia chegou trazendo medo e incertezas para o mundo todo, nossa família enfrentou mais essa prova com a resiliência que aprendemos a cultivar ao longo dos anos. Fechamos temporariamente a confeitaria, adaptamos a casa para receber as crianças que não podiam ir à escola, apoiamos Cristina, que trabalhava na linha de frente do hospital, exaustos, mas determinados. Foi um tempo difícil, que trouxe à tona medos antigos que julgava superados. O medo de perder pessoas amadas, o medo do desconhecido, o medo de um futuro incerto. Mas também foi um tempo de reflexão, de reconexão, de redescoberta da força que existe na simplicidade, no afeto, nos pequenos momentos compartilhados. E aqui estou eu,
Em 2025, aos 72 anos, sentada na varanda da minha casa em Joinville, olhando para o jardim que Alcindo cultiva com tanto carinho, sentindo o cheiro de bolo de fubá que assava no forno, ouvindo ao longe as risadas de Clara, agora uma adolescente de 18 anos prestes a entrar na faculdade. E Gabriel, um garotinho esperto de 9 anos, obcecado por dinossauros e histórias de aventura. A vida, meus queridos que me assistem, não é um caminho reto. É uma estrada cheia de curvas inesperadas, de buracos profundos, de encruzilhadas que exigem decisões impossíveis. Às vezes, nos perdemos nessa estrada. Às vezes, o peso da bagagem que carregamos parece grande demais para suportar. Às vezes, a tempestade é tão forte que não conseguimos enxergar nem mesmo um passo à frente. Mas se há algo que aprendi nestes 72 anos de existência, é que sempre existe a possibilidade de recomeçar, de transformar dor em força, cicatrizes em sabedoria, finais em novos começos, de encontrar, mesmo nos momentos mais sombrios, uma razão para continuar, um propósito, uma luz por menor que seja. Minha história não é bonita, não é perfeita, não é o tipo de conto de fadas que gostaríamos de contar aos nossos netos antes de dormir. É uma história real, com partes que ainda doem ao lembrar, com escolhas que ainda pesam na consciência, com perdas que nunca serão completamente superadas. Mas é também uma história de amor que sobreviveu ao impensável, de coragem para enfrentar o impossível, de fé quando tudo indicava que não havia mais esperança. É a história de uma família quebrada que encontrou um jeito de se reconstruir, não com as mesmas peças, não da mesma forma, mas de um jeito novo, diferente, talvez até mais forte por causa das rachaduras. Então, se você está assistindo isso e passando por algum momento difícil, se sente que sua vida desmoronou e não há como juntar os pedaços, se acredita que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar, quero que saiba: há vida depois da tragédia. Há alegria depois da dor mais dilacerante. Há amor esperando para ser encontrado, para ser dado, para ser recebido, mesmo quando tudo parece perdido. Não estou dizendo que é fácil. Deus sabe que não é. Estou dizendo que é possível. E às vezes, saber que é possível é tudo o que precisamos para dar o próximo passo, e depois o próximo, e o próximo, até perceber que estamos caminhando novamente, que estamos vivos, que ainda temos uma história para contar. Antes de encerrar esse vídeo, queria agradecer a todos vocês que acompanharam meu relato até aqui. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, se trouxe algum consolo ou esperança para a sua vida, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que os recomeços são possíveis. E não esqueçam de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que, assim como eu, carregam nas rugas não apenas o peso dos anos, mas a sabedoria que só a vida vivida em toda a sua intensidade pode trazer. Uma última coisa. Me conta nos comentários de onde você está assistindo, de qual cidade, estado ou até país. Essa vovó aqui fica muito feliz em saber que sua voz está alcançando corações em lugares que talvez nunca tenha a oportunidade de visitar pessoalmente. Um abraço apertado desta senhora que aprendeu, da maneira mais difícil, que reconstruir a vida das cinzas não é apenas possível. Às vezes, é a única opção que temos. E que nessa reconstrução podemos descobrir uma versão de nós mesmos que nem sabíamos que existia. Mais forte, mais sábia, mais capaz de amar verdadeiramente, apesar de tudo, apesar da dor, apesar das cicatrizes que carregamos para sempre. Até o próximo vídeo, meus queridos. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Vovó Cleide se despede, com o coração cheio de gratidão por ter compartilhado um pouquinho da minha história com vocês.